Boa noite, namastê, bem-vindos. Iniciando mais um encontro, mais um satsang. Espero que estejam bem. Satsang faço aqui a partir de São Paulo, onde eu moro. E tá friozinho aqui. Tá friozinho. Se tem alguém que está participando pela primeira vez, para quem está tendo a sua primeira experiência no satsang, satsang significa encontro com a verdade. E é uma prática, tradicional, especialmente no Oriente, mais especificamente na Índia. O satsang é uma oportunidade que se tem de olhar para coisas de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Essa é a finalidade do satsang. Quando a gente pode olhar as coisas de um outro ponto de vista, isso faz com que também o nosso estado de consciência seja alterado. O novo ponto de vista que ocorre no satsang não é apenas mais um ponto de vista, né? Isso a gente tem o tempo todo. Duas pessoas conversando já compartilham muitas vezes, ou quase sempre, pontos de vista diferentes. Então não é isso que é o satsang. O satsang ele cria um campo de consciência específico pela natureza dele e também pela qualidade daqueles que participam dele, pela qualidade dos questionamentos, pela qualidade da busca, pela intensidade da busca. É isso que torna o satsang um evento especial. Porque no satsang nós temos a chance, a oportunidade de olhar para coisas que comumente a gente habitualmente não olha, né? Somos sempre atraídos, envolvidos pelos eventos que ocorrem lá de fora. São eles que nos chamam a atenção. Já nos primeiros momentos que a gente abre os olhos de manhã e olha para o relógio, já estamos olhando para fora, porque a gente entra no tempo, né? A gente está dormindo de olhos fechados, a gente ainda está fora do tempo, né? As coisas acontecem num outro ritmo, as coisas acontecem muitas vezes em dimensões simultâneas, né? De repente a gente está aqui, de repente a gente está ali, de repente a gente já não está mais, de repente está em outro lugar, e a gente não olha para o relógio, simplesmente vai se movendo durante os sonhos, né? Quando a gente abre os olhos, a gente volta para o tempo, olha para o relógio e muitas vezes já vê que está atrasado, né? Aí pula da cama rapidinho e tenta lidar com a situação da melhor maneira, né? Então, o satsang, de forma diferente, de forma inversa, nos convida a ir para dentro, a olhar para dentro. Claro que olhar para dentro nos instiga a olhar para fora e a forma como a gente vê as coisas externas, somos também tocados, somos também impressionados pelos eventos externos e respondemos a eles, correspondemos a eles, quando não reagimos. São duas formas diferentes da gente interagir com os eventos externos. Com os eventos internos, que são, vamos dizer assim, mais interessantes num satsang, acontece a mesma coisa. Porque é um paradoxo às vezes. Nós nos interessamos ou queremos nos interessar pelas coisas que percebemos internamente, ou pelos aspectos que carregamos internamente, que muitas vezes são limitantes, né? E quando nos deparamos com eles, entramos muitas vezes em choque, ficamos assustados. Nossa, olha só o que eu estou carregando dentro de mim.
né? E eu não sabia, e agora, o que eu faço? Né? Essa é uma pergunta bem regular, bem constante, das pessoas que não estão ainda acostumadas a interagir com os aspectos internos. Né? Lidar com aspectos internos significa, primeiramente, saber que eles existem. Como sabe, 90% ou mais da nossa assim chamada consciência, consciência da mente, não é consciência, somos inconscientes. Temos apenas 10%, às vezes nem isso, de mente consciente. Então somos movidos, basicamente, pelas coisas que estão acontecendo internamente que a gente não sabe quais são. As herdamos de outras histórias, de outros momentos, e tem coisas que a gente traz até mesmo do tempo que a gente se encontrava dentro do útero da nossa mãe. E tem coisas que a gente traz ainda de antes disso. Mas isso é outro assunto. Então o satsang, ele tem uma possibilidade, ele cria uma possibilidade de imensa liberação. Porque tudo aquilo que é visto, tudo aquilo que é corajosamente encarado, confrontado, neste ato de ver, neste ato de confrontar no sentido de ao encontro de, né? Somos liberados das coisas que muitas vezes a gente nem sabia que tinha e às quais a gente responde raramente, mas às quais sim a gente reage constantemente. Temos muito medo, então, muito medo mesmo. Quase o tempo todo estamos em estados de medo. Então, quando estamos lidando com os fatores externos, com as situações, com as pessoas, ainda estamos reagindo ao medo. Diversos medos. Né? Algumas vezes sabemos disso. Outras vezes, ou porque não, a maioria das vezes, nós não sabemos disso. Simplesmente reagimos, fazemos bobagens, falamos besteira, né? Tomamos atitudes desnecessárias, fazemos coisas desnecessárias, porque somos movidos por forças do inconsciente que são mais fortes, porque estão no inconsciente e a gente não sabe. Quando a gente começa a se aprofundar no que se passa dentro, o que se passa fora muda, responde de uma forma diferente. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Essa é uma das chaves que a gente precisa realizar na caminhada espiritual. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Se você quer que o mundo externo mude, muda o mundo interno. Essa é uma frase já bastante publicada, né, especialmente pelos amigos da Buenos University, pelos amigos da Diksha, e ela nos aponta para possibilidades talvez as mais importantes da nossa vida, né? Porque boa parte do tempo a gente está querendo mudar alguma coisa fora, situações, eventos, pessoas, o jeito que as coisas são, até o mundo, né? A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o Brasil, a gente quer mudar a nossa família, a gente quer mudar, porque do jeito que está não está legal. E a gente acredita que se a gente lidar com as coisas externas, vamos abrir novos caminhos, vamos criar os meios para que uma mudança aconteça. Mudanças acontecem, sim, é verdade, mas elas são de pouca duração. Logo as coisas voltam, porque não houve, de fato, uma transformação. Então aqui a gente faz uma distinção entre mudança e transformação. A transformação é aquilo que muda e não volta mais a ser o que era antes, né? Era lagarta, virou borboleta. Borboleta não volta a ser lagarta. Houve uma transformação. Então, nós somos transformáveis também. Nossa consciência ela é transformável. É possível. Todos nós somos parte de uma natureza que passa por transformações o tempo todo. O tempo todo. As coisas não permanecem iguais por muito tempo. Logo, logo, pouco tempo, nem mesmo a montanha que estava ali continua lá. Né? Até as montanhas, né,
que tinham florestas, não tem mais florestas, tinham rios e não tem mais rios, ou novos rios surgiram e novas florestas surgiram lá. Então, as coisas estão em constante transformação. Nós não gostamos muito disso, não. Nós gostamos mais das coisas que permanecem num estado permanente. Essa é a nossa mente falando. Né? Então, por causa disso, temos muito medo. E, simultaneamente ao medo, vamos descobrindo que é necessário permitirmos ou permitir que as transformações venham a acontecer. Esse é um desafio para todos nós. Então, o satsang, como eu vinha dizendo, ele tem essa finalidade também, de facilitar que os processos de transformação se deem de uma forma bela, de uma forma intensa, de uma forma definitiva. E que sejamos novas pessoas a cada dia que passa na nossa vida. Né? Que a gente possa responder às situações, possa transformar-se e com isso transformar também o que está acontecendo externamente. Essa é uma das, talvez mais importantes, assim chamadas missões da nossa vida. Né? Vir para o planeta Terra, passar por situações, lidar com elas, transformá-las e com isso transformar o mundo em que a gente nasceu. Meu querido mestre Osho dizia isso. Né? Você dá um significado para a sua vida, procure fazer do mundo um lugar diferente, melhor do que este mundo para o qual você veio. Quando você for embora, deixa mais flores, né? Procure plantar flores na sua existência aqui no planeta, especialmente onde elas não existiam. Assim, o dia que você for embora, tem um jardim que foi construído por você. Se cada um de nós puder fazer isso, a gente vai criar um lugar muito legal, né? Muito bonito. Então é isso. Oi, Lúcia Santi. Ultimamente, tudo que me ocorre durante o dia transforma-se em sonho. Fragmentos viram longas histórias. Estou estranhando esses episódios. Gratidão. Eu não sei se eu entendi muito bem o que está acontecendo com você, viu, Lúcia? Como assim? Tudo transforma-se em sonho. Eu vou mencionar algumas coisas, vamos ver se faz sentido para você e vamos ver se eu entendi o que está se passando com você. Né? Existe uma colocação que se faz lá na Manas University, Índia, que é os aspectos a serem trabalhados, ou pelo menos para a gente começar a observar, na nossa vida como um todo, né? Mas especialmente no nosso dia a dia. Em inglês eles chamam isso de daydreaming. Daydreaming. Traduzindo é o sonhar acordado. O daydreaming, ou sonhar acordado, é esse estado no qual praticamente todos nós nos encontramos boa parte do tempo, e o tempo todo. Não é que você se depara de repente que você está sonhando. Não. A gente sonha, na verdade, o tempo todo. De vez em quando é que a gente tem alguns vislumbres, alguns momentos em que a gente não está sonhando. Boa parte do tempo nós estamos, sim, numa espécie de estado de transe, numa espécie de estado, vamos dizer assim, hipnótico, né? E com muita dificuldade de acessar a realidade. Não é o contrário. Não é que a gente está o tempo todo lúcido, né? E de vez em quando entramos em estados de sonho. Não, é justamente o contrário. Nós estamos, sim, sonhando o tempo todo. Por isso que quando nós chegamos a estados mais elevados de consciência, somos agraciados pelo despertar. Despertar significa, entre outras coisas, parar de sonhar, né? Porque a gente está sonhando o tempo todo. E sonhar significa estarmos dando crédito ao que a gente está vendo. E também nutrindo e retroalimentando o tempo todo
o que a realidade nos apresenta. Então, estamos basicamente sonhando acordados o tempo todo, né? Somos daydreamers, sonhadores do dia, que estão andando por aí achando que estão vendo que as coisas são como são, e elas não são, elas são diferentes. Nós ainda somos conduzidos pelas nossas impressões, pelos nossos programas, como a Wallace costuma dizer, pelo nosso passado, pelos nossos traumas, pela nossa cultura, pelas nossas limitações, pelo funcionamento do nosso cérebro, pela forma como os dois hemisférios, direito e esquerdo, se relacionam entre si, a nossa educação, né? A forma como percebemos as coisas, como a gente ouve, como a gente enxerga, como a gente sente com o corpo. Dependendo de como nosso corpo está, a realidade é percebida de uma forma. Às vezes estamos mais sensíveis, às vezes estamos sentindo dor, né? Às vezes estamos muito energizados, muito, né? E às vezes não, estamos mais letárgicos. Então, todos esses estados que são corpóreos e são emocionais vão determinar como é que está o mundo fora, como é que está o mundo externo. O mundo externo sempre vai se apresentar para cada um de nós, refletindo o que está se passando internamente. Então, estar sonhando, né, ou, deixa eu colocar uma coisa diferente para você, né, perceber que você está em estados de sonho é o que é interessante, Lúcio. Porque quem é que está percebendo isso? O que dentro de você constata isso que você está descrevendo? Como é que você descobriu isso? Quem é que descobriu isso? Aquele que está sonhando ou aquele que está acordado? Né? É intrigante, porque você pode dizer, não, se eu estou percebendo que eu estou sonhando, aquele que está percebendo isto que percebe que eu estou sonhando é a parte de mim que está desperta. Ok? Pode ser, e pode não ser também. Né? Então, é um caminho para ser investigado. Né? O que eu posso te adiantar é que quanto mais você se trabalha, quanto mais você é liberada das cargas, quanto mais os seus sentidos ficam abertos, quanto mais você encontra estados né, de liberação, de liberdade, estados mais elevados de consciência, menos você sonha. Você vai sendo cada vez menos acometida pelos sonhos que você hoje observa. De repente você não sonha mais, de repente você simplesmente está aqui. Porque sonhar significa não estar aqui. Quando você está sonhando, você está em outro lugar. Um lugar irreal, um lugar fantasioso, um lugar criado pela imaginação, mas aqui você não está. Quando você desperta, você não sonha mais. Cada vez menos você vai entrar em estados de sonhar acordado. Né? Então é um processo de mudança. Né? Alguma coisa está acontecendo, Lúcio. Alguma coisa está acontecendo. E é coisa boa. Né? Não é o fato de você sonhar, sim o fato de você perceber que você está sonhando boa parte do tempo, boa parte da sua vida. Né? Então isto que, como eu já mencionei aqui, que observa que há um sonho acontecendo, é que é importante. Né? O observador é importante, porque ele está fora do sonho. Aquele que está observando, você não pode estar em sonho observando o que você está sonhando. Claro, pode até acontecer, muitas vezes a gente está sonhando e fala assim, nossa, eu estou dentro de um sonho, deixa eu me mexer para sair dele, porque o sonho não está legal. Né? Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei. Né? Mas quando a gente está com os olhos abertos, não está deitado na cama, está, né, tá se movendo no dia a dia, é interessante poder observar isso. Né? Como é que você lida com as situações, como é que você olha para as pessoas, como é que você olha para os lugares, como é que você se vê quando você se vê no espelho, o que você vê quando você vê no espelho, quem você vê quando você se vê no espelho. Né? E, enfim, é um trabalho. Né? É um trabalho. Eu não posso te dar uma resposta única e dizer, olha, é isso.
Eu não sei, né? Mas eu estou mencionando alguns aspectos que você pode eventualmente sentir que tem a ver com você. Tá bom, Lúcia? Toda a nossa intenção, né? Quando a gente começa a receber a Diksha, quando a gente faz trabalhos em busca de mais consciência, é despertar, é sair dos estados de sonho. Primeiro porque, se você observar que você está passando, ou chegar a perceber que boa parte da sua vida você se encontra sonhando, quando vai chegar um ponto da sua vida assim, nossa, na minha vida aconteceu onde eu estava, o que eu estava fazendo, para onde eu estava olhando, que coisas que eu estava buscando, né? Nada disso que eu vivi, nada disso que eu realizei em vida tem algum significado, porque era tudo feito de matéria sonho, né? Não era real. Eu só estava vivendo no mundo ilusório, o que na Índia eles chamam de universo maia, o mundo ilusório, né? Lá eles têm muita consciência disso que a gente está falando, né? Estou falando dos místicos, né? Tem muita consciência. Tradicionalmente, uma pessoa que vai se tornar monge, vai, né, no Tibete, na Índia, onde quer que seja, ele vai para despertar. Essa é a finalidade dele dedicar as práticas espirituais que ele vai fazer, especialmente meditações e outras mais, é porque ele sabe que é necessário acordar, sair do estado de sonho, para poder não retornar mais a viver nesse mundo ilusório, né? Nesse mundo maia, como eles chamam, que é também impregnado de situações kármicas de muito sofrimento. Então, quando você desperta, você se desidentifica da sua história pessoal, das coisas que te aconteceram, de quem você é, né? Você se redescobre, talvez sendo outra coisa, sendo diferente, e você também compreende seu propósito de vida. E você vai, então, sair do universo da imaginação, vai começar a lidar com as situações com absoluta realidade, com absoluta verdade, né? Aí a vida vira outra coisa, né? Aí a vida é só um jardim de flores mesmo, né? E, bom, essas coisas são mais fáceis a gente entender quando a gente tem essas experiências, né? Tanto se dar conta que a gente sonha quando está acordado, como muitas vezes quando a gente está dormindo, de repente você está num sonho, mas o sonho ele é tão real, né? Que não é exatamente um sonho, é como se você estivesse só simplesmente vivendo numa outra dimensão da realidade, né? Que é uma experiência forte também. E ao mesmo tempo, poder observar que quando você caminha no seu dia a dia, né? Quando você tem sentimentos, tem emoções, tem percepções, boa parte delas, se não todas, são provenientes de algo que você projeta na realidade e que não é real. A compreensão disso é fundamental, né? Isso que eu estou falando aqui é uma coisa bem avançada, né? A compreensão disso é uma coisa muito radical, assim, no sentido de transformação da consciência, né? Não é nenhuma coisa que você pode se propor a fazer, mas você começar a observar que você está constantemente num assim chamado estado de sonho, ou adormecida, ou adormecido, só de você perceber que você está adormecido já é um salto que justifica toda a sua vida. Porque a humanidade toda não tá acordada, né? Não está desperta. São raros os seres acordados que caminham aí pela Terra. São raros, raríssimos. Então, saber que você está adormecida em estado de sonho, como todos nós estamos, né, já vai ser o primeiro passo para você querer sair dele, querer despertar, né? Essa é a motivação para a gente despertar. Quando eu dou o curso, né, que se chama Despertar da Consciência, Despertar da Unidade, é difícil das pessoas compreenderem,
né? E a finalidade do curso é levar as pessoas a despertarem. Mas elas não sabem o que é despertar porque elas também não se percebem como estando dormindo, né? Tem alguns lugares, algumas escolas que usam essa linguagem de uma forma mais constante e contínua, né? Descrevendo o estado de estou dormindo, né? Muito comum, estou dormindo, né? Estou me percebendo dormindo, né? E no meu sonho eu não estou feliz, né? Então, quando você desperta, você começa a viver em realidade. E aí a sua vida radicalmente muda, né? Não só a sua, como você também vai se sentir motivado a ajudar outras pessoas a despertar, né? Todas as perguntas sempre são bem-vindas, viu, gente? Não precisa ser nada muito elaborado, não. Mas é sempre legal quando é alguma coisa que de fato vem para você, é sua, né? Às vezes a gente não tem o hábito de ter questionamentos, né? Talvez isso venha a mudar mesmo, talvez a gente vá chegando num ponto em que os questionamentos simplesmente desapareçam. Eu acho que a gente vai chegar num lugar assim, né? A gente ainda não está nesse lugar, mas acho que a gente vai chegar nele, em que vamos simplesmente estar fluindo com tudo o que se passa dentro e fora, simplesmente fluindo, sem se enroscar em coisa alguma, né? No sentido mental, né? Se enroscar mentalmente, simplesmente se encantar, né? Simplesmente se encantar. É aquela fase em que a criança só experimenta e não faz perguntas, né? Depois é que ela começa a questionar: mãe, que é isso? Mãe, que é isso? Mãe, como é que chama isso? Mãe, né? Ou vai enfiando o dedo em tudo, vai pondo tudo na boca, vai buscando ter as suas experiências. Mas numa fase anterior a isso, ela só se encanta, né? Cada brilhozinho de luz, cada barulhinho, cada cor, cada textura, cada sabor, cada cheiro, o que os sentidos vão trazendo para ela trazem encantamento. Ela não pergunta por que desse cheiro, por que dessa cor, por que desse barulhinho. Ela só vai se encantando, né? Vai descobrindo, vai se relacionando com as coisas. Todos nós passamos por isso, né? E depois a gente vai querendo saber os porquês, né? Aí as coisas mudam, ficam diferentes, né? Muitas vezes perdemos a nossa capacidade de se encantar com as coisas. De tantos porquês que a gente quer saber sobre tudo, que a gente perde a capacidade de ter uma experiência direta com as situações. Então, isso que eu estou mencionando pode e deve ser percebido, e a gente pode trabalhar também no sentido de reencontrar esse estado, né, de simples encantamento, onde as perguntas desapareceram, porque a nossa mente está quieta, não tem mais o que perguntar, né? Mas a gente não está nisso ainda, né? Se o dia não surgir mais nenhuma pergunta nesse encontro, eu não faço mais, né? Não faço mais, porque vai ser desnecessário, né? Ah, tá bom, Avrum. Então tá bom. Com aquela falha inicial, deixou o povo pensativo. Tá bom. Oi, Jennifer. Bhagavan, quando fala sobre relacionamentos, sempre usa homem e mulher. Alguma particularidade nos relacionamentos homoafetivos, segundo a ONAS? Não há, Jennifer. Não há. Na verdade, vou fazer um pequeno marketing aqui. Eu vou fazer um curso de cura dos relacionamentos nesse sábado agora, 1º de julho, na parte da tarde. Você já deve saber que eu já comuniquei, já divulguei bastante, né? E você vai ver que o que a gente fala é outra coisa. Mas, para ficar na sua pergunta, né, Bhagavan, ele não fala no relacionamento homem-mulher. Ele pode mencionar porque
digamos assim, é o mais comum, né? A maioria dos relacionamentos são relacionamentos homem e mulher, relacionamentos pessoa a pessoa, né? Os relacionamentos homoafetivos, dentro da cultura na Índia, eles não são tão comuns de serem observados. É uma sociedade mais conservadora, é uma sociedade mais repressora também, né? Então, a homossexualidade, obviamente, ela ocorre, ela existe, mas ela é muito discreta, né? Quando não punida, né? E punida no sentido de não aceitação, né? O Ocidente então, é um pouco diferente nesse sentido, né? Então, temos que entender, Jennifer, que é uma questão cultural, né? Existem povos que não, né, que se você for surpreendida tendo uma relação homoafetiva, homossexual que seja, você pode ser condenado à morte, né? Tem povos que agem dessa forma. O homossexualismo simplesmente é proibido, proibido e radicalmente proibido. Não é que você vai presa, não, você pode ser executado, né? Então, nesse mundo, tem de tudo, né? Tem muitas formas, tem muitas culturas, tem muitas crenças e tem muita forma de se lidar com as coisas, né? Uma afetividade é uma coisa, homossexualidade é outra, mas uma coisa tá ligada à outra, né? Pode até não estar sempre, mas boa parte das vezes está. Às vezes a coisa fica só na sexualidade, né? Só no primeiro chakra, não vem para o coração, né? Agora, a forma como as culturas lidam com isso, elas devem ser respeitadas, né? Os povos europeus, os povos latinos, os povos latino-americanos, né? Os povos americanos, tem os estados. Você vai para os Estados Unidos, na Califórnia, você vai encontrar uma coisa que você não vai encontrar no Arizona, não vai encontrar, né, num estado diferente, né? Especialmente com zonas rurais predominantes, né? Agora não lembro o nome de todos os estados aqui americanos, mas a Califórnia foi um dos primeiros estados americanos, porque eles têm constituições né, diferentes por estado, né? A Constituição não é do país todo, um estado ele tem a sua própria Constituição, as leis na Califórnia são diferentes, né? Então são mais liberais, se permite um casamento, né? O que não se permite em um outro estado, por exemplo, né? Então, quando o Bhagavan fala, voltando ao tema, né, fala sobre relacionamento homem-mulher, é porque é onde ele tem algo a comentar dada a maioria dos relacionamentos, né? Ele não está falando para as minorias, ele está falando para o grande número de pessoas que está ali, de todos os tipos, mas ele está falando dessa relação específica, né? Lembrando que, quando o Bhagavan fala de relacionamento, ele não está falando da relação homem e mulher, tá bom? Ele não está falando apenas, então, somente da relação interpessoal. Quando nós falamos de relacionamento e dos conflitos, né? Porque a questão dos relacionamentos, que é importante, é porque temos conflitos de relacionamento. E não é só com gente, não é só com parceiro. Nós temos conflitos de relacionamento com todo tipo de coisa, com todo tipo de lugar, com pessoas de todos os tipos. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso chefe, o síndico do prédio, né, o zelador, o professor, o funcionário. Qualquer conflito de relacionamento vai impactar a sua vida. Você também tem conflitos de relacionamento no seu relacionamento mais importante, que é o relacionamento com você mesmo, que não está legal, né? Pode estar mais ou menos aqui, mais ou menos ali, né? Mas ele também não está bem. Então, quando nós falamos que temos que cuidar da cura dos nossos relacionamentos, estamos falando de todos, especialmente o relacionamento consigo mesmo, que também é o relacionamento que vai se expressar, vai se espelhar mundo afora, né? Se você está vivendo conflitos externos,
Muitos deles, não todos, mas muitos deles, são uma expressão dos conflitos internos que você carrega dentro de você ainda, né? Então, você quer um mundo diferente, como já mencionei aqui hoje, trate de curar também a relação consigo mesmo, né? Então o Bhagavan ele aponta para todas essas coisas, ele não fala só da relação homem-mulher, não, né? E também a sua relação com o divino, a relação com o seu corpo e a relação com o divino, né? A relação com Deus. Essa também tem que estar bem, né? E essa não é nem hétero nem homo, é uma relação com a presença divina que não está dentro de um gênero, né? Todos os nossos relacionamentos têm aspectos de conflito que devem ser cuidados para que a gente possa seguir em frente e ter uma vida melhor, né? Esse é um deles, tá bom, Jennifer? Não se atenha só a isso, não. Tá bem? Oi, Viviane Marques. O que você teria a falar sobre esta geração de crianças e adolescentes que ficam muito tempo em frente ao computador em jogos? Eles estão, na verdade, adormecidos, anestesiados? Provavelmente, né, Viviane? Provavelmente. Não é só as crianças, não, os adultos também. Não são só as crianças que ficam. O adulto talvez não fique no jogo, mas fica na televisão, né? Ou fica no Facebook, ou fica, né, em algum aplicativo do seu celular. Então, todas as coisas têm seus dois lados, né? A gente não pode e não deve condenar coisa alguma, né? Então, eu sei que jogos e aplicativos são instrumentos fantásticos para desenvolver capacidade de raciocínio, estratégia, né? Como qualquer jogo, né? Eu venho de uma geração, né, que eu adorava brincar na rua, né? Fazer meu carrinho de rolemã, descer a ladeira, passar uma boa parte do meu dia em cima da bicicleta, jogando bola, enfim, né? E outras brincadeiras que eram possíveis eu viver no bairro que eu vivia e com os amigos da rua que eu tinha, né? Mas eu também gostava de ficar muito tempo em casa, fazendo outras coisas, né? Imerso com os meus próprios pensamentos, ou, né, pintando, desenhando, aprontando alguma, né? Inventando alguma coisa. Ou detonando alguma coisa, né? Abrindo para ver como é que é lá dentro, tal, né? Desmontava a rádio, desmontava tudo que aparecia na mão para ver como é que funciona. Então, a criança, ela vai fazer, assim, ela vai ter um bom proveito, né, de todas as coisas que a tecnologia oferece a ela, inclusive no sentido cultural, né? Eu eu tinha acesso a livros, então eu conheci muitas coisas folheando livros, né, folheando revistas, vendo filmes, indo ao cinema, né? Eu não tinha televisão em casa quando era criança. Eu frequentava uma escola antroposófica que não permitia ou sugeria que nós não tivéssemos. Eu só fui ter televisão em casa muito mais adiante. Então eu ia ver na casa do vizinho, né? Minha mãe dizia, olha, a gente não tem televisão. Eu falei, pois é, mas eu quero ver o filme tal, era um seriadinho que tinha no final da tarde. Eu ia na casa do vizinho ver, né? Às vezes andava 2 quadras para assistir um pouquinho de televisão na casa de um outro menino, né? Assistir com ele. Mas né, isso era uma coisa que os meus pais não me impediam de fazer. Agora, eu acho que se você tem que lidar com a coisa mais, vamos dizer assim, personal, né? Porque as crianças são muito diferentes. E, né, eu tenho um neto de 4 anos que quando ele nasceu, ele já tinha um iPad, já tinha um tablet, né? E já podia ver lá a galinha pintadinha né, para dormir, e ele já sabia enfiar o dedinho lá e fazer tocar de novo aquele negócio, né? Hoje ele está numa escola e ele já tem outros estímulos, né? Ele vai para o corpo, faz karatê, faz natação, com os 4 aninhos dele, né? E agora ele resolveu fazer capoeira também. Então esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre atividade, né? Não é trabalho, entre atividade física e criação artística, né? Papel, lápis de cor, cerâmica, blá, 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 vão ser bons, né? E o videogame participa disso,
né? Se a criança fica só no videogame, ela vai ser prejudicada, claro que vai, né? Claro que vai. Ela vai desenvolver só uma atividade, né? E vai ficar em carência com outra, né? Então vai muito aí da orientação dos pais, vai muito da qualidade da escola, vai muito também da qualidade dos amigos, né? Da capacidade de se propor outras atividades, né? Viajar com a criança, levar ela para a praia, colocar ela em cima de uma prancha de surf, né? Colocar ela para remar num barco, colocar ela para pedalar numa bicicleta e por aí vai. Aí o videogame fica na hora que cansou, né? Que não tem mais o que fazer, né? Claro que a criança de apartamento fica sozinha em casa, sem ter nada para fazer depois que chega da aula, sentada na frente de um computador, não é legal, né? Não é legal. Cabe aí aos pais, né? Encontrarem maneiras de estimular a criança a ter outras atividades. Óbvio que ficar só vendo o computador não é legal, não tem nem o que comentar mais, né? Mas computador, videogame ou o que seja, é legal, a gente não pode negar que é legal, né? Ela tem a possibilidade de interagir com situações que são criativas, buscar saídas, né? Como se estivesse jogando xadrez, né? Antigamente a gente jogava xadrez, né? Jogava dominó, jogava damas. Hoje o videogame substitui uma vontade, né? De interagir com o outro, de entrar numa disputa, de entrar numa luta, né? De ganhar um jogo, né? Sentir que ganhou, que foi mais inteligente, mais rápido, né? E tudo isso é legal, tudo isso é bom, não vejo problema não, desde que tenha um equilíbrio com outras atividades, tá bom? Oi, Joyce Bacante Sadma Atmanata. Oi, Seto, como diferenciar os anseios do coração ligados ao nosso Dharma dos desejos do ego? Tipo, desejo de realização profissional por algo mais profundo ou questões culturais, etc. Obrigada. Olha, Joyce, eu não sei se é necessário você fazer essa diferenciação, né? Porque os anseios do coração, que são ligados ao nosso Dharma, muitas vezes a gente também não acessa, né? A gente pode confundir isso um pouquinho, né? Por isso que você está pedindo para que seja feita uma diferenciação, né? Vamos colocar assim, boa parte, se não quase na sua totalidade das coisas que a gente faz, a gente está buscando de alguma forma a sustentação do nosso ego, né? Então, ego é onde você sente que você existe, né? É a única referência que você tem, embora que seja o ego é um conceito, né? O ego é um conjunto de pensamentos, é isso que é o ego, né? Com os quais você se identifica dizendo, bom, eu sou isso, eu sou essa, né? É isso que é o ego, né? É só uma ideia, porque você de fato não existe. Mas o ego te dá um sentimento de existência, né? Então, quando a gente fala em Dharma, né? Dharma de quem? Né? Quem é que tem Dharma? Para quem não conhece essa palavra, Dharma a gente usa para referenciar nosso propósito de vida. Outras pessoas gostam de chamar de missão, né? Eu vim aqui para a Terra para né, realizar uma missão, né? Às vezes a missão que você tem é só descobrir quem você é, né? Outra coisa semelhante, né? Mas Dharma é o seu propósito de vida, né? Ele é ligado ao coração, ele é ligado ao coração, mas ele pode sim ser confundido pelo ego também, né? Então é muito sutil o limite entre o que você compreende ou sente que seja um anseio do coração e entre o que você faz, a forma como você atua, simplesmente com a necessidade da sustentação ao seu ego, né? Essa diferenciação ela não é muito lógica, né? Ela é mais intuitiva e ela vai ficando clara na medida que você amadurece, né? O caminho para amadurecer isso é você observar o seu ego, não lutar contra ele, porque essa luta não existe, não acontece, né? Mas você observar os anseios do seu ego, as necessidades que você tem de fazer coisas. Vou te dar um exemplo para você entender.
lidar com o nosso ego espiritual é a coisa mais difícil, né? Porque a gente acha que está fazendo uma coisa para crescer espiritualmente, mas esse crescimento ele também vai nutrir o seu ego, né? É muito difícil desvencilhar uma coisa da outra, né? Se você for olhar, boa parte da busca espiritual, do buscador espiritual, também está se encaminhando, realizando coisas de todos os tipos, práticas de todos os tipos, buscando em todos os lugares, fazendo todo tipo de leitura, em busca de crescimento espiritual. Mas quem está buscando esse crescimento, esse crescer espiritual, é o ego também, né? É o ego também. Essas coisas, elas vão ficando claras, né? Elas vão ficando claras. Agora, uma outra forma da gente encaminhar isso, porque o nosso coração ele não tem ego, né? Ele tem uma outra inteligência que é desidentificada do ego. Então, qualquer coisa que você vier a fazer, qualquer atividade que você vier a fazer, né? Qualquer em busca de expansão do seu coração, por si só, né? Por si só já vai te ajudar muito, né? Você sabe que quando eu faço uma Oneness Meditation presencial, não sei se você já participou de alguma, eu agora em julho vou fazer aqui em São Paulo, no espaço onde eu dou Diksha, no final de julho, né, no dia 22. Possivelmente eu vou fazer essa atividade. Né, eu convido as pessoas a fazerem uma meditação voltada à expansão do coração, né, por meio de um Bija Mantra. E é uma coisa curtinha que eu faço antes, né, porque a gente, né, eu costumo brincar nessa hora, assim, olha, vamos, né, se você não sabe onde fica o seu coração, bota a mão no centro do peito, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem coração. Obviamente não estamos falando de coração físico, né? Estamos falando do anahata, do quarto chakra, coração, o chakra cardíaco, né? Chakra. Então, pouca gente sabe que ele existe, né? Não tem nem informação a respeito. Então, só de eu convidar as pessoas a entrarem em contato com o coração, muitas vezes é uma descoberta, né? Então, são trabalhos de todos os tipos que são voltados para isso, né? E você vai ver que essa diferenciação que você acha importante conhecer, vai ficando óbvia, né? Vai ficando óbvia, porque o coração ele tem algumas qualidades muito especiais, né? Uma delas é não ter dúvida. O coração ele é certeiro, ele não é dual, né? Ele não fica oscilando entre dois ou mais aspectos de uma questão, né? Ele não é dominado pelo medo, ele não é aprisionado, ou vamos dizer assim, ele não fica paralisado pela dualidade, né? Ele não fica questionando se aquilo, então isso. Ele não entra nesse jogo, né, dialético. Ele simplesmente vai, né, com medo e tudo, tem que ir, ou não tem que ir, ele vai, né? O coração tem essa qualidade, né? E a gente vai descobrindo essas coisas. Elas têm que ser vivenciais, né? Não adianta a gente elaborar aqui uma lista de qualidades que você nem tem. Como é que então, você não vai conseguir fazer essa diferenciação, né? Mas à medida que o seu coração vai despertando, as coisas vão ficando nítidas, né? E você vai saber também, perceber também que muitas das coisas que você ainda faz nada mais são meios de você nutrir o seu ego, né? E tudo bem também, não tem como você escapar disso, né? É bom a gente não brigar com o nosso ego ou com a nossa, né, com a nossa identificação com o ego quando a gente descobrir que a gente está identificado com o ego, né? Todos nós estamos, né, de uma forma ou de outra. Às vezes de uma forma mais grosseira, mais bandeirosa, né, e às vezes de uma forma muito delicada, muito sutil. A gente acha que não tem mais ego, né? Esse é o ego também falando, né? Então são coisas a serem descobertas, né? E elas vêm com amadurecimento, elas vêm com crescimento, tá bom?
Então tá bom, que bom. Boa parte da nossa... A gente compreender, por exemplo, o que a Diksha faz com a gente, né? Quando eu conduzo as minhas sessões de Diksha aqui em São Paulo, né? Eu as faço toda segunda-feira e vem bastante gente. E vem gente que já vem há muito tempo, tem gente que vem há menos tempo, mas também vem muita gente nova, né? E às vezes em 5, às vezes em 10, às vezes em mais do que isso. Toda semana eu estou com gente nova vindo na Diksha. Toda semana. Né? Muito, muito, muito raramente, talvez uma vez ao ano, eu faço uma sessão de Diksha que não é nova para ninguém. Todo mundo já veio pelo menos uma vez. Né? Então eu estou sempre dando explicações. Né? Para quem já está vindo há algum tempo, pode ser meio chato. Do mesmo jeito que eu abro o encontro aqui, dou uma explicação. Esse encontro foi feito para isso. Tal. Nas sessões de Diksha eu faço a mesma coisa. Né? Eu começo explicando o que é Diksha. E uma das colocações que eu faço é essa. Né? Você veio aqui para receber a Diksha, e essa energia, a finalidade da Diksha é possibilitar, facilitar um trânsito, né, da sua energia da mente para o coração. Né? Então, um dos meios de a gente ativar, né, o reforçar, o abrir, a gente pode falar isso de inúmeras formas, né? O nosso coração é por meio da Diksha. Talvez seja a forma mais fácil, porque está bastante difundida, né? Está bastante acessível, é fácil a gente encontrar alguém que possa nos dar uma Diksha. E você já fica sabendo que né? Eu mencionei aqui no encontro que o importante é a gente encontrar meios de transformação. Né? A transformação mais importante que pode acontecer com a gente é a abertura do nosso coração. O coração ele é o nosso quarto chakra, ele fica no centro. Nós temos 3 acima e temos outros 3 abaixo. Né? Ele é o nosso centro, é a nossa casa, é onde reside a nossa inteligência. Então, sabendo disso, todas as vezes que você estiver recebendo Diksha, saiba que o seu coração está sendo chamado, está, né, sendo cutucado, está sendo movido, né? E é toda a energia que está presente na mente, está presente na cabeça, né? Não na cabeça geográfica, mas na mente, cabeça física, né? Está sendo redirecionada ao coração. Né? Essa é uma das coisas que acontece quando a gente começa a receber a Diksha. Então, naturalmente, a gente vai ficando mais inteligente, porque a nossa mente não é muito inteligente, não. Ela é inteligente para algumas coisas específicas, que requerem a lógica, né? Requerem o raciocínio, requerem as racionalizações, sabe? Mas para outras coisas, não. Então, para outras coisas é necessário que a gente trabalhe no sentido de desenvolver outra inteligência, a inteligência do nosso coração. Né? E isso vai acontecendo espontaneamente. Né? Não é você que vai fazer isso acontecer. Mas quando você vai a algum lugar, procura alguém, se senta para receber uma Diksha, ou como eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Daqui a uns 15 minutos aqui no encontro, eu vou oferecer uma Oneness Meditation, que é uma transmissão de Diksha. Né? O que a Diksha vai fazer? Ela vai fazer com que a sua energia Kundalini, sua energia vital, comece a se deslocar e se mover no sentido ascendente. Né? E a consequência disso é que o coração também tem uma abertura, né? Pelo próprio movimento da energia Kundalini. Então é assim que acontece. Tá bom? Tá bom, Joyce? Só vim, viu? Quero muito ir na Diksha presencial com você aqui em São Paulo.
Recebi apenas uma vez e já fui às câmaras algumas vezes. Tá bom. Venha. A gente está pertinho do Shopping Iguatemi. Travessa da Faria Lima, Gabriel Monteiro da Silva. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite. A gente começa. Pode chegar antes. E se você não puder fazê-lo durante a semana, procure participar de qualquer outra atividade, né? Que, por exemplo, essa que eu vou dar esse final de semana, já é uma atividade forte, né? O processo cura dos relacionamentos é um processo forte. Forte no sentido de ser transformador, né? E a sua vida muda muito depois que você participar dele, né? Então, normalmente quando eu viajo por aí para fazer as Oneness Meditation, eu aproveito e já faço também um processo de cura dos relacionamentos. Porque uma coisa junto com a outra casa bem e ajuda, né? Ajuda a ajudar, nem é só ajudar, ela promove uma mudança bem radical aí na forma como a nossa vida está acontecendo. Então, façam tudo o que for possível, façam tudo o que tiver ao seu alcance para permitir que Deus acesse você, né? Que essa conexão possa acontecer, que você possa ser transformado, que você possa ser curado de tudo que está te acontecendo. E por meio dessa cura, por meio de tudo isso, desses acontecimentos, desses movimentos, você possa também ajudar mais pessoas, porque a gente ajuda as pessoas não é indo lá fazer alguma coisa só. A gente ajuda as pessoas se tornando uma pessoa diferente, né? Só de você estar bem, só de você estar mais leve, só de você estar mais conectado ao seu coração, isso já impacta um monte de gente com quem você se relaciona, né? Impacta de uma forma positiva, impacta no sentido de também abrir a possibilidade para que uma outra pessoa receba as mesmas bênçãos que você está recebendo, né? Então é isso, queridos. Eu vou encerrar o encontro aqui, vou me preparar para a Oneness Meditation. A gente se reencontra em 10 minutos. Eu fecho a sala aqui, clica no linkzinho que já está disponível e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Namastê, gratidão pela presença e pelas lindas perguntas como sempre.